Bom, pessoal, dando continuidade aí à leitura e os comentários do livro Liberdade e Capitalismo, do Milton Friedman, a gente vai falar aí hoje do capítulo 6, que é sobre educação, né? Qual seria o papel do governo na educação, se ele teria algum papel e como que isso funciona. Bom, então vamos lá. A gente sabe que o Friedman é um liberal, né? Então, o governo, no caso, ele só deveria intervir em algumas áreas da economia quando o mercado por si só não chegasse a um resultado eficiente. E aí, na educação, o governo deveria intervir? Bom, se a gente voltar ao capítulo 2, dá até para deixar o link aqui, se vocês quiserem rever aí o capítulo 2 que a gente fala do Friedman. Um dos fatores, um dos motivos que é onde o governo poderia estar entrando é quando ele fala de externalidade ou efeito vizinhança, que é a palavra que ele usa na versão do livro que eu estou aqui. O que seria isso? Bom, quando a gente fala de educação, uma pessoa que tem um nível de escolaridade, né, ou um nível de educação, ela gera um benefício para a sociedade como um todo. E é um benefício que é muito difícil de mensurar. Essa é uma possibilidade, então, do governo estar interferindo. Outro motivo que ele fala é paternalismo também. Então, como que seria essa forma do governo intervir? O Milton Friedman ele fala o seguinte: poderia exigir que toda criança tivesse um nível básico de escolaridade. A teoria da educação aí, ela mostra que os níveis mais básicos de escolaridade, né, os níveis iniciais, são aqueles que geram melhores retornos para a sociedade como um todo. Então, poderia se exigir que cada criança tivesse ali um nível básico de escolaridade. Só que como fazer isso? Você pode exigir dos pais? Você pode até tentar. Só que ele dá um exemplo muito legal que é o seguinte: vamos supor, a pessoa tem um carro e um apartamento. O governo ele pode exigir níveis básicos ali de segurança como um todo, como, por exemplo, um seguro obrigatório de um carro. Então ele poderia fazer isso com a criança? Talvez sim, né? Falar para os pais que eles deveriam pagar ali a escolaridade da criança. Só que o que acontece? Se o pai não quer pagar ou não tem dinheiro, no caso do carro, ele vende o carro, mas e no caso da criança? Ele não pode fazer isso, né? Então, aí entra o caso de, para famílias mais carentes, o Friedman fala que poderia ser dado um subsídio ou um voucher, né, que é bem famoso, que ele fala de voucher, para estar investindo aí em educação e aplicando aí na educação da criança. Ô, Thaís, é até um caso interessante que pouca gente sabe, mas o Bolsa Escola, que foi criado no governo Fernando Henrique, depois o Bolsa Família foi criado no governo Lula, eles usam uma válvula de escape para, de alguma forma, fazer essa teoria do Friedman. O que eles tinham na época como proposta? Poxa, o Bolsa Família é um subsídio que você está dando para a família, só que a família deveria manter as crianças com certa frequência escolar. Depois disso, o programa teve caráter populista e diminuíram um pouco os critérios com relação a isso. Mas no início da concepção, o Bolsa Escola e o Bolsa Família tinha como forma isso: você subsidiar a família para manter uma educação básica na sociedade, dado que a educação traz externalidades positivas, como você disse, alguns nobéis de economia falaram, principalmente nos primeiros anos. Mas aí, gente, o governo, em muitos países, né, e nos Estados Unidos, Friedman fala, começou a intervir demais na educação, começou a crescer demais, porque hoje em dia, além de subsidiar o ensino básico, o governo também entra como administrador de muita instituição de ensino. E aí, isso é certo ou isso é errado? Na opinião do Friedman, isso não é certo. Porque se você começa a dar o dinheiro para a instituição ou o governo ser o dono da instituição, você faz com que elas deixem de competir entre si ali, porque você está favorecendo alguma ou desfavorecendo outra. É muito melhor você dar um voucher para a pessoa estar estudando e deixar que ela escolha para onde vai, né? É claro, o governo pode exigir alguns níveis básicos ali, que cada escola deve estar ali seguindo, né? Mas as pessoas que têm que ter o direito de escolha em qual vai querer colocar o filho ou estudar, para que a partir daí gere competição e fiquem as melhores escolas ou universidades, ou que seja. E aí entra outro ponto, né? Assim, questão do ensino mais básico ou ensino superior. O governo deve estar investindo também no ensino superior? Ô, Thaís, esse é um ponto muito interessante do capítulo também, porque o Friedman vira e fala que, em geral, alguns países subvencionaram mais o ensino superior do que o ensino básico.
sendo que existe uma justificativa econômica e social muito maior de se subvencionar o ensino básico e não o ensino superior. No Brasil, se nós formos ver, a universalização do ensino se deu após a Constituição de 88, a universalização do ensino básico, a criação do Fundef, depois o Fundeb. Só que há muitos anos nós já temos uma estrutura de universidades federais muito fortes. E o governo gasta muito mais com aluno universitário do que com aluno de instrução básica. Então, assim, o Friedman é um pouco contra isso. Ele é mais a favor de se investir, se o governo tem que gastar dinheiro com alunos do ensino básico, não com alunos do ensino superior. E além das universidades públicas, né, até as privadas depois vieram alguns programas, como, por exemplo, o FIES, que é muito famoso, né? Tudo bem, a gente vê aí que ele permitiu que várias pessoas fizessem o ensino superior, mas a primeira formulação dele foi muito criticada, porque, primeiro, você não tinha um foco, a pessoa podia fazer qualquer curso, mesmo que ele não gerasse aí benefícios para a população como um todo, qualquer tipo de curso, artes e veterinária, e assim, o Friedman dá até esses exemplos no livro, quando ele fala, né, desse ponto, exatamente. E na verdade, o dinheiro público, então, era um dinheiro que deveria estar sendo investido com alguma coisa que gerasse retorno para a população. E aí, além disso, começou a ter uma demanda tão alta por faculdades, no caso, né, já que o governo dava um financiamento, muito estudante começava a ver aquele financiamento que ele precisa pagar no futuro, né, como um dinheiro dado, assim. Ele não tinha muito essa noção. Então, as faculdades começaram a inflar muito seus preços e gerou uma outra distorção no mercado, assim. Então, depois veio o novo FIES, ele tentou corrigir e ainda está tentando corrigir muitos fatores, né? Deu uma melhorada já, mas esse é o ponto. Para o Friedman, dar subsídio para o ensino superior não é tão importante como dar subsídio para o ensino básico. A forma, inclusive, que o Friedman é a favor de se subvencionar, em algumas hipóteses, o ensino superior seria pelo programa que tem no Brasil, que é o ProUni, né? O ProUni é um tipo de bolsa que você dá para pessoas que não têm condição de pagar uma escola particular de ensino superior, uma faculdade, e você dá a oportunidade para ela trabalhar. Mas é muito legal isso, Thaís, que você falou com relação a faculdades que, teoricamente, não teriam grandes externalidades para a economia. Porque é muito bonito você falar, você fazer uma faculdade de piano. É legal, é bonito, né? A pessoa tocando piano. Só que o retorno para a sociedade não é tão claro como uma faculdade de medicina. Sim. E o custo existe. Então é o seguinte, alguém está pagando por essa faculdade de piano. A sociedade tem que escolher como um todo. Vale a pena pagar por essa faculdade de piano ou, no meio de recursos escassos, nós vamos optar por medicina? Eu acho que é uma escolha interessante que o Friedman nos coloca a pensar. Exatamente. E, assim, é um país desenvolvido que já pode pensar em dar subsídio, por exemplo, à faculdade de música, como você falou. Agora, outra coisa é o Brasil, que tem uma série de setores básicos a ser desenvolvido ainda. Então, gente, eu vou deixar aí agora um pedacinho do vídeo do Friedman para a gente ver o que ele fala da educação. The responsibility for educating children is with their parents. And in order to make it a parental matter, you have to have a situation in which the parents are free to choose the schools their children go to. They aren't now. Today, the schools pick the children. Children are assigned to schools by geography, by where they live. And essentially, you've got a school picking its own children. As I said in 1955, take the amount of money that we're now spending on education, divide it by the number of children, and give that amount of money to each parent. That's what we're now spending now. We keep on spending that, but spend it in the form of vouchers going to all parents. Bom, pessoal, então era isso daí. E aí, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que tem que investir mais em educação, ensino superior, ensino básico, dar dinheiro para a escola,
dar dinheiro para o indivíduo, né, em forma de voucher para ele escolher a escola. Qual que é a opinião de vocês? E aí, se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, se inscreva no canal para estar acompanhando o nosso conteúdo.